E aí, gente, tudo certo? Beleza? Agora sim, começamos mais um ano, 2020, bombando, cheio de aluno. Se você fizer silêncio, faz silêncio aí. Ó, tá ouvindo? Estão arrastando cadeira aqui em cima. Começou as aulas, gente, tá todo mundo já aqui no colégio, maior movimento, é bom demais. Uma escola sem aluno, uma escola sem barulho, é uma escola sem vida. E que bom que assim a gente já começou com todo o gás. Esse vídeo então vai ser um vídeo bem diferente, a gente vai trabalhar ano por ano, o que vai cair, quais os conteúdos mais importantes, onde abre o olho, porque é complicado, mas ao mesmo tempo a gente vai dando algumas dicas que vão ser importantes para você, certo? Ah, detalhe, sabe esse vídeo que tá aqui embaixo? Tem um vídeo aqui, ó, eu postei, olha ali, pode olhar, baixa aí a tela, ali, ó, tá vendo? Tem uma mulher estranha ali, não, estranha não, porque fica estranho eu falar que ela é estranha. Mas tem uma outra pessoa no meu canal, ela é a professora Marília. A professora Marília, ela é fantástica, ela é uma professora top. E ela vai estar comigo nesse primeiro vídeo. Por quê? Por quê, professor? Por quê? Porque ela é professora de geografia e ela também dá aula de geografia no COAG. Nós dividimos, eu dou aula do terceiro ano. Não é porque eles são alunos, é porque é bem aqui em cima aqui dessa sala. O pessoal do terceiro ano, 131, 132, beijo, que são os nossos formandos, vão deixar a gente no final do ano. E também dou aula para os alunos do segundo, primeiro, nono, oitavo, sétimo da tarde. Gente, é uma galera. E a professora Marília dá aula para todos os sextos anos, que também é um montão de gente, e também dá aula para os sétimos anos da manhã, os alunos do sétimo ano da manhã. Então nós vamos gravar 2 vídeos. Esse primeiro vídeo é para os alunos do terceiro ao sétimo ano, lembrando, sétimo ano da tarde. Então se você não é meu aluno, tchau. Não, brincadeira, pode ficar aí. Mas se você for aluno do sexto ano ou do sétimo ano da tarde, pode olhar o vídeo da professora Marília, certo? Esse videozinho que vai estar aqui embaixo, que ela também vai falar algumas coisas do conteúdo, tá bom? Vamos lá, vamos começar! E aí, galera do primeiro ano, uniforme branco, talvez seja essa a mudança que tu mais goste nesse ano, eu acho, né? Não, brincadeira, você vai conhecer um monte de professores diferentes, meio que as disciplinas que você vai ter aula, ela explode, aumenta muito, né? Aumenta um monte de disciplina. O primeiro ano é um ano bem interessante, é um ano super diferente, é um ano em que a gurizada sai do ritmo do Fundamental 2 e vem pro lado de cá, pro lado do ensino médio, né? Pro lado do uniforme branco, que é lindo. Os dois são lindos, mas o uniforme branco, nossa, é demais. Gente, olha só, no primeiro ano, o que é importante ali, o que é interessante, o que a gente pode ressaltar? Bom, no primeiro ano, o senhor vai pontuar por bimestres, tá bom? Se você por acaso deu uma olhadinha no vídeo lá do teu colega do terceiro ano, do segundo ano, você viu que eu pontuei coisas que eles têm que abrir o olho. No primeiro ano, eu vou pontuar os 4 trimestres. Então, no primeiro ano, onde é que a gente tem que prestar mais atenção? Onde é que é importante? Onde a gente tem que levar muito a sério? Quer dizer, tem que levar tudo a sério, mas onde a gente tem que levar mais a sério do que o normal? No início, isso, o primeiro conteúdo, esse aí que tu já tá vendo, que são os conceitos de espaço na geografia. Sim, nós estudamos o espaço geográfico. Isso, a gente estuda os 4 conceitos básicos de espaço da geografia, que são território, paisagem, região e o último, deu branco, já vou lembrar, que é o lugar, isso, aquele que a gente se apropria afetivamente deste espaço. O barulho é a gurizada que está indo embora, tá? Além disso, a gente vai estudar outros conteúdos que estarão dentro desses aí, que é dentro dos conceitos de espaço. Como, por exemplo, a gente vai dar um enfoque bem grande na questão do relevo. Isso!
o relevo é importante. Geografia quase é relevo, né? A gente estuda muito relevo, eu acho que todos os anos estuda relevo. Eu acho que eu não conseguiria dar aula se eu, pelo menos uma vez por semana eu falasse de relevo. Sim, na geografia a gente vai estudar do primeiro ano relevo, o relevo do planeta Terra. A gente vai estudar os conceitos, as palavras, entender a diferença entre eles. Tem um relevo, tem dois relevos, tem três. Quantos relevos existem? Vários, certo? Depois a gente vai ter que prestar bastante atenção quando a gente vai falar dos aspectos demográficos da demografia. O que é o aspecto demográfico? É tentar entender as características gerais de uma população dentro do espaço geográfico. Ó, lá o primeiro conteúdo é espaço geográfico. O terceiro conteúdo que eu estou falando para você é qual é a característica das pessoas, ou seja, não é característica física, mas a característica quanto sociedade que constitui aquela nação, para que aí eu tenha características demográficas. Por exemplo, tem mais homem, tem mais mulher? Quem vive mais? Quantas crianças nascem no Brasil? Que é a taxa de fecundidade, natalidade, mortalidade, crescimento vegetativo? Sim, são conceitos que a gente vai ver no primeiro ano. Além disso, a gente vai dar uma puxadinha desses conceitos para ver as características da população do nosso país e também do nosso estado. E para terminar, não menos interessante, a gente vai falar sobre industrialização já lá no quarto bimestre, já lá no finalzinho do ano, e aí a gente vai ver algumas teorias que são aplicadas até hoje, como por exemplo, just in time. É assim, Vanessa? Just in time, acho que é, né? A Vanessa, professora de inglês, falaria muito melhor que eu. A gente vai falar sobre Fordismo, Taylorismo, a gente vai falar sobre funcionário do mês. Você quer ser o aluno do ano? Pois bem, a gente vai falar sobre coisas relacionadas ao conteúdo dos teóricos da geografia na análise do comportamento dentro de uma sociedade, dos processos, no caso de um processo econômico, a industrialização. Certo? Eu espero que você goste muito desse ano, eu tenho certeza que vai ser super diferente e você vai amar, porque geografia é apaixonante. E aí, gente, segundo ano, vamos lá, segundo ano, o que é importante? Onde eu tenho que prestar mais atenção? Bom, eu diria que tem 2 bimestres que são bem importantes, não porque os outros não sejam, mas eles são bimestres em que eu tenho que ter bastante atenção, principalmente pelo volume de coisas novas que eu vou aplicar. O primeiro é o primeiro bimestre mesmo. O que tem de diferente do primeiro bimestre? O pessoal que já está estudando está vendo que a gente está falando quase a mesma coisa que foi vista no ano passado, na geografia do primeiro ano. Mas o que mudou? Mudou que agora eu não trabalho só o conceito, mas eu aplico o conceito a espaço. Tipo assim, antes eu queria saber a diferença de planalto, eu queria saber a diferença de planície e depressão. Eu queria conceituar, saber o que é um planalto, o que é uma planície e o que é uma depressão. Agora eu vou pegar um recorte do planeta Terra, ou seja, eu vou pegar um território, um espaço, e eu vou ter que saber identificar como se formou ali os planaltos, como se formaram as depressões, como se formaram as planícies, como houve um processo de formação dessa fotografia que a gente está recortando do mapa mundi, certo? O primeiro ano, ele dá as bases, ele dá os conceitos. Agora, eu só vou aplicar os conceitos às paisagens, aos locais, aos lugares, aos territórios, certo? Então, de uma certa forma, presta bastante atenção no primeiro bimestre, principalmente porque se você ficar folheando a sua apostila, você vai perceber que esse bimestre é bem maior do que os outros. Esse capítulo, esse módulo é bem maior do que os outros bimestres, é o mesmo tamanho, esquece. Mas as páginas, elas são muito mais densas, tem muito mais volume, tem muito mais conteúdo. Por quê? Porque eu estou pegando conceitos que eu trabalhei ao longo de um ano inteiro, como foi no ano passado, e aplicando a locais. Vou te dar um exemplo para ficar um pouquinho mais fácil. Quando eu for trabalhar, por exemplo, a América do Sul, e eu for falar das características do relevo da América do Sul, algo marcante é que no oeste, vocês que estão me olhando é aqui, no oeste da América do Sul, eu tenho uma elevação de relevo maior do que o leste. Isso ocorre por causa das estruturas. Então, como eu sei o que é uma estrutura, como eu sei, por exemplo, o que é um cinturão orogênico, eu vou olhar
vou contemplar o mapa e eu vou saber ler o mapa porque eu já sei o conceito, entendeu? Eu só vou pontuar aonde está no mapa essas características de relevo e de estrutura. Além disso, o terceiro bimestre ele é bem importante, porque no terceiro bimestre a gente estuda os teóricos. Por exemplo, no terceiro bimestre eu vou estudar coisas que você pode dizer assim: senhor, não é aula de história? Esse conteúdo eu acho que eu já vi em história. Sim, porque geografia é da área das humanas e muitas vezes nós conversamos para que você aprenda mais. A geografia e a história quase sempre estão de mão dada. E neste caso, no terceiro bimestre, a gente vai ver os teóricos, os óculos da história. Eu tinha um professor que dizia assim: quando a gente olha o passado, a gente sempre olha o passado influenciado por quem escreveu ele. Ele dizia que isso são os óculos. Então a gente vai ver alguns óculos no terceiro bimestre. A gente vai ver algumas teorias. Geralmente, quais são as teorias mais trabalhadas? Quais são as teorias que são mais discutidas no mundo? Eu não sei você, mas mesmo quando eu era aluno, se falava muito em marxismo. A gente vai dar uma olhada nisso, a gente vai estudar outros pensadores, vai estudar sobre positivismo, vai estudar sobre a teoria quantitativa ou teorética da geografia. Olha que nome bonito, né? O cara fica até bonito falando essa palavra. Isso são conteúdos que tu vai contemplar ali na geografia, certo? Então, no segundo ano, de olho no primeiro, pelo tamanho do conteúdo e pela imensidão do assunto que é trabalhar o planeta Terra como um todo, porque a gente vai interligar, né? E além disso, o terceiro bimestre, que é super importante, porque no terceiro bimestre a gente vê teorias que são super importantes para o próximo ano, tá bom? Terceiro ano, bota o 3, deixa eu abrir o espaço aqui, bota o 3 aqui, aê, terceiro ano do ensino médio. Gente, Enem, URGS, né, bastante coisa. Como é que vai ser o terceiro ano? Bom, no terceiro ano a gente estuda basicamente Brasil. Viu coisa boa? A gente estuda o nosso território, a gente estuda questões demográficas para tentar entender como é que está a nossa pirâmide etária. Você sabe o que é uma pirâmide etária? A gente também vai estudar a questão da organização política do Brasil. O Brasil é organizado politicamente. A gente vai estudar também as questões ligadas às regiões. Então a gente vai, cada bimestre, trabalhar regiões e aí a gente vai esmiuçar bem, sabe? Vai trabalhar bem, vai cavocar bastante. A gente vai ver ali clima, relevo, vegetação, bioma. A gente vai trabalhar coisas que são pertinentes a cada uma das regiões do nosso território. E isso é muito bom, sabe por quê? Porque a gente tem a região sul. E sabe por que a região sul é importante? Porque ela cai na URGS, sim, ele é conteúdo da URGS. Então, de vez em quando, se você já deu uma passadinha lá, os olhos nas provas de outros anos, você deve ter percebido que se falou em hidrografia, do delta do Jacuí, que se falou lá da questão da campanha, que se falou dos limites do território e assim por diante do nosso estado. Tranquilo, a gente vai ver isso esse ano, a gente trabalha a região sul esse ano, certo? Além disso, até o meio do ano, a gente faz um resumão de Brasil, a gente se concentra bem no nosso território. Só que do meio do ano para frente, ou seja, no segundo semestre, a gente começa a abrir um pouco o nosso leque de conhecimento. E aí a gente faz uma revisão dos conteúdos de geografia. Quais conteúdos, senhor? Todos! Isso! Do sexto ano até o terceiro ano do ensino médio, certo? A gente vai ver desde o universo, que é o nosso macro, até o nosso micro, falando das rochas. Sim, a gente vai fazer um apanhado geral. E aí você pode se perguntar: senhor, mas não é muita coisa? Em 6 meses dá para ver o que a gente demorou uma vida inteira dentro da escola, dentro do colégio? Pois bem, a gente seleciona, né? A gente trabalha, a gente foca naquilo que cai mais nos vestibulares e também no Enem. Mas fique tranquilo, o nosso conteúdo é bastante interessante, ele é um conteúdo bem atual, é um conteúdo que muitas vezes a gente está olhando nos jornais, agora é assim, nos jornais, e a gente muitas vezes está vendo esses conteúdos em páginas policiais também, infelizmente.
mas é bem atual e eu tenho certeza que o pessoal do ensino médio do terceirão vai gostar, certo?